Bom dia, boa tarde, boa noite a você que assiste esse programa chamado Resumo da Semana, a oportunidade na qual você tem de ficar bem informado sobre tudo que foi, tudo que repercutiu na semana na política nacional e internacional. Esse pequeno programa é transmitido pelo Política do Bom Senso e pelo canal do Ricardo Rous, cuja presença já pode ser notada aqui ao meu lado e dispensa apresentações. Opa, eu gosto disso. Legal, eu gostei do bom dia, boa tarde, boa noite, que me remeteu a um filme. Que filme? Um filme de Jim Carrey. Tô tentando lembrar o nome aqui, vocês lembrarem, escreve aí embaixo. Gente, que ele começa o filme, que ele tá num universo que é mentira, é tudo mentira a vida dele. Uhum. Show de Truman. Show de Truman, aliás, muito uma boa bom recomendação. filme. Você Ele fala, vai assistir. bom dia, boa tarde, boa noite, igual você. O Truman? O Truman. Mas ele não é apresentador, ele é o objeto do Big Brother. Ele sai ali. E a Kimberly chutou ali e achou que a gente não viu. Então você aí que está assistindo viu vai uma tremida tremer aí, o troço aí. mas de qualquer não maneira... Não foi o terremoto que infelizmente aconteceu no Japão, mas... Enfim, fica aí você que assiste o nosso resumo da semana de final de semana. Assista também o Show de Truman, um ótimo filme, tá? Bora. Ricardo Rous, hoje é dia de pauta cheia. Bora. Pauta complicada, então vamos começar logo. Quando ele fala assim, quer dizer, Ricardo Rous, não fale muito. Eu também gosto, então a gente tem que então, ficar tá bom. 20 minutos. Vou ser conciso, doutor, como queira. Então vamos lá. Vocês perceberam que estamos em abril, né? Uhum. E todo mês de abril o MST faz o chamado Abril Vermelho, que é, vamos dizer assim, eles querem chamar a atenção para o massacre de Carajá, que aconteceu lá, se não me engano, de 80, e também a necessidade da reforma agrária. E como eles fazem isso? Invadindo a terra dos outros. Invadindo a terra dos outros. Ou a nossa, no caso então, das terras públicas. Até no dia 15, 24 ocupações, que eles chamam de ocupações, a gente chama de invasão, enfim, 24 ocupações já aconteceram em 11 estados. Sendo que em Goiás, que tem uma força do agro muito forte, o Caiado diz que vai retirar todos. Boa, Caiado. Né? E a Câmara, em resposta, aprovou a urgência, não foi o PL ainda, foi a urgência, ou seja, o projeto passa da comissão, ia passar na comissão de direito agrário, etc., direto para o plenário para discussão. E o que diz esse projeto de lei? Você quer invadir? Não tem problema. Porém, se você for identificado como invasor de terra rural ou imóvel urbano, porque existe uma emenda para colocar o imóvel urbano também, você poderá ficar sujeito à exclusão de benefícios do governo federal, como o Bolsa Família e o Bolsa Verde, no caso do MST. Esse projeto, como eu disse, teve a urgência aprovada e vai ser discutido, então, já no plenário. Direto no plenário da Câmara. Exatamente. Boa, doutora. Vou fazer comentários hoje mais curtos, mais concisos, pelo menos eu quero. Vamos lá. Primeiro ponto. Interessante que essas invasões do MST, esse Abril Vermelho, aí acontece sempre nos governos da esquerda, porque nos 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, quase que eu não ouvi falar em governo, como é que é? Em Abril Vermelho, e nem outra grande, menor quantidade de invasões do MST foi durante o governo de Jair Bolsonaro. No governo Lula, ou no governo Dilma passado, no Lula 2 ou no Lula 1, os números de invasões são imensos. Então parece que há ali uma certa benevolência, uma passada de mão, uma passada de pano com esse troço de invadir terra, que eu acho isso um absurdo. Eu não sei como é que a gente, enquanto sociedade, aceita essa... Na minha opinião, é crime. Dá para listar alguns aqui dos crimes que eles cometem. Com relação ao projeto de lei que foi direto para o plenário, porque ele teve o seu pedido de urgência aprovado, eu acho ótimo o projeto, porque o MST é um movimento que nem CNPJ tem, enquanto movimento, sim. Ok? Tem lá as suas outras cooperativas de base lá, que não são necessariamente quem faz o trabalho de invadir, esse é o nome, é invadir a terra pública ou privada, né? Ocupar. Tem um monte de mato para ser ocupado aí no interior, não sei das quantas, que ninguém vai. Só vai na Embrapa, vai nas terras que são produtivas. Enfim, eu acho ótimo o projeto, porque aí você consegue também responsabilizar a pessoa, que muitas vezes é manipulada, é usada sim por líderes do movimento, mas que ela precisa também ter enfim, alguma punição. Bom o projeto. Acho que nós tínhamos que ter atitudes mais enérgicas. Eu acho que isso era uma questão de realmente... prender mesmo, passar o rodo igual o Caiado disse que vai fazer, é o que eu acho. Se fizesse isso, por que eles não invadiam tanto no governo Bolsonaro? Porque tinham medo de que isso acontecesse, de que a lei fosse cumprida. Agora, no governo Lula, sabe
que não vai ser cumprida. A polícia não vai sentar o cacete em todo mundo. Não estou dizendo que tem que ser assim, entende? Mas está invadindo, está cometendo um crime, meu, o que A polícia tem que aconteceria? agir, A ponto. polícia tem que agir, é para isso que existe a polícia. Enfim, sigamos. Bora para frente. Aham, 3 coisinhas, realmente não tem CNPJ, porque eles dizem que não é uma empresa, o que é um erro, porque lá no Código Civil tem as empresas e as associações, que são movimentos de pessoas para fins não econômicos. Então poderia ter sim um CNPJ. Pequeno detalhe aqui, quando eu advogava para uma empresa de defensivos agrícolas, ou agrotóxicos, como o pessoal gosta de falar, muitas vezes o MST invadia para quebrar os defensivos. E nós tínhamos que entrar com reintegração de posse. Contra quem? Por isso que não tem Contra CNPJ. ninguém, Desculpa. imagina, Por isso que contra não tem ninguém. CNPJ. O oficial de justiça ia para lá e ficava olhando, porque não tem um representante para citar. Enfim, deveria ter até para ter a movimentação financeira, controle, participação social de fato. Enfim, é crime ou não é? Que eu anotei aqui os pontinhos. Muito se diz que tem a propriedade, garante o direito à propriedade e ela tem que ter a função social. É isso que está na Constituição Federal. A alegação de que alguns imóveis são improdutivos, logo não cumprem a função social e aí eles invadem. Aí você tem pelo menos o crime de exercício irregular das próprias razões. O que é isso? Eu tenho um direito, mas o poder público fica inerte, aí eu mesmo vou lá e faço. Isso é o crime, pelo menos. Tá? Eu não sou especialista em criminal, então deve ter um crime de invasão próprio lá. Mas pelo menos esse, porque não é você que vai determinar o que é improdutivo ou não. Tá? E também aqui aquela falácia do MST, é a maior produtivo de orgânicos do Brasil, que não usa agrotóxicos. Dá uma olhada na CPI que teve do MST e o Zé Rainha, ele comentou, o Zé Rainha é o outro, que eu não lembro qual é o nome, que é um dos diretores do MST, mesmo que ela não exista, de fato, né? Comentou que sim, os acampamentos deles utilizam sim defensivos agrícolas. Então essas falácias aí é bom que os desmistifique. E a polícia, caso veja algum crime acontecendo, tem o dever de agir. Certo? Certo. Vamos lá, acho que a gente tá no tempo. Se continuar assim, a gente deslancha. Então, vamos lá. Certo. Próxima pauta que nós temos aqui, mais uma vez, não é novidade a ninguém, nós temos o direito à contribuição assistencial. Direito não, dever de pagar, e nós temos o direito de fazer a oposição. Lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi registrada uma fila um pouquinho demais. Até a polícia teve que aparecer lá para poder conter os mais excedidos, porque, gente, é um desrespeito. Você perde um dia de trabalho para fazer essa oposição para não descontarem um dia do seu trabalho. É uma coisa até meio que é assim, mas eu entendo o pessoal, também não quer perder para perder o dinheiro fácil. Né? Uma pessoa que estava lá disse o seguinte: a gente vai entregar o raio da carta e não consegue. Ano passado eu cheguei às 15 e fui sair daqui à noite. 8h40, a fila estava quilométrica. Tem que mudar, né? Todo ano a mesma coisa. Então, assim, apesar do sindicato falar que a gente disponibilizou 10 dias aqui, se no ano passado também foi a mesma coisa, você não tomou outra medida para evitar isso, não foi surpresa nenhuma. Né? Foi uma omissão sua, de novo, é o sindicato dificultando o exercício da oposição por parte do trabalhador, de modo que, quanto menos conseguiria fazer oposição, mais dinheiro eu arrecado, uma vez que o STF liberou. Né? Da mesma forma que foi feita uma reforma para liberar, e depois o STF veio e falou que vai ser obrigatório, os nossos queridos deputados federais poderiam fazer de novo aqui alguma PEC para, de novo, colocar facultativo. Aí é o contrário, não é eu que tenho que dizer que eu não quero, sou eu que tenho que dizer que quero. Exatamente. Danilo, esse é mais um dos absurdos brasileiros. Meter a mão no bolso do trabalhador, já não basta toda a carga tributária que o cidadão trabalhador paga no país, tem mais essa obrigatoriedade, de novo, mais uma vez, pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, no mínimo, tinha que se estabelecer que o cidadão pudesse mandar um e-mail, uma carta pelo próprio WhatsApp oficial do sindicato e fosse aceito esse documento. Mas eles queriam essa burocracia para o cidadão desistir e pagar aquela taxinha lá. É só o cidadão tomando cada vez mais. E ano passado eu recebi algumas informações de uns amigos meus que trabalham na área trabalhista, não é a minha área que atuo, mas enfim, tem alguns que atuam nessa área, e eles disseram que, mesmo com a carta de oposição, alguns sindicatos cobraram. Primeiro que eles mandam a carta para sua empresa, falam, desconta da Kimberly. Você não vai descontar? É o sindicato que mandou. Aí descontou. Ela vai ficar pistola, que nem essa senhora aqui que falou do raio da carta,
vai reclamar, cadê a carta de oposição? A pessoa já não sabe mais onde está. Ah, vai judicializar, vai chegar com o advogado, o cara vai olhar e falar, mas é R$ 20. Que honorários que eu cobro com esses R$ 20 aqui? Não vai conseguir judicializar e no final das contas, ó, a oposição e nada. É o Brasil, esse é o reflexo do Brasil. Tá? Eu tenho nada contra sindicato. Quer existir? A minha questão é obrigatoriedade. É isso que me mata. Você quer se filiar ao sindicato sem problema nenhum. Agora, tirar o meu dinheiro... Acho que a minha discussão é a mesma. O sindicato quer existir, existe. Se o cidadão acha que é importante para ele, que o representa, que vai o ajudar, ele vai voluntariamente se filia ao sindicato e paga a anuidade, a mensalidade, seja lá o que for. Mas não é assim que funciona. Se funcionasse assim, não estaríamos tendo a necessidade da obrigatoriedade de tirar o dinheiro do bolso do trabalhador. O trabalhador não quer. Essa é a realidade. Porém, os amigos do rei agora nesse governo querem. Então tudo vai ser convergente para que possam meter a mão no bolso do trabalhador. Lembrando que quando foi desobrigatório, né, a renda caiu 98%, ou seja, pelo menos 98% dos trabalhadores não querem. Isso. E 2% fizeram questão. Ótimo, olha que maravilha. Tem esse direito e deve fazer, deve 2%. Se organizar, pague. Outra coisa, a gente fica aqui em São Paulo, perto do Tietê, perto do Campo de Marte também. Todo 1º de maio, até 2018, pelo menos, não, o Temer que fez a reforma trabalhista. Então, até um pouquinho antes do Temer, era milhão e milhão de pessoas aqui, porque fazia aqueles shows gigantes, sorteio de carro, enfim. Depois dessa desobrigação, a festa mingou. Né? Por quê? Não tinha dinheiro. Só isso. Né? Mas, de novo, você quer fazer? Fica à vontade. Se você não quiser participar, eu não gosto dessa parte de obrigatoriedade. Até porque a Constituição diz que você tem o direito de filiar-se a uma associação ou entidade, caso queira. Mas o STF entendeu de maneira errada. Falando lá no STF, nós temos uma outra proposta que foi realizada aqui pela OAB, já recebeu muitas reclamações por parte de nós advogados, que é o seguinte: depois que o processo é julgado em primeira instância por um juiz, ele vai para o tribunal, certo? Em termos gerais é assim, vai para um tribunal. E antes de ter o tribunal, a gente tem um negócio chamado sustentação oral, sem as piadinhas, tá, gente? O que é isso? Isso foi para mim. Fiquem tranquilos aí, certamente eu faria um. Mas, enfim, estou julgando o caso do Ricardo. Eu, advogado, tenho o direito de intervir durante 10 minutos ou 15, dependendo do regimento interno, e falar, olha, excelências, esse caso aqui se trata disso, disso, disso. Ricardo é isso aqui, foi julgado pela Kimber por causa disso, disso. Eu explico mais ou menos, nesses 15 minutos, porque, na minha concepção, meu recurso tem que ser aprovado. Certo? O que acontece? Um excelentíssimo senhor ministro do Supremo aí, que também era do STF, que já está dizendo aqui o Alexandre de Moraes, que, diga de passagem, está envolvido em algumas polêmicas ultimamente, ele foi alvo de algumas reclamações por parte dos advogados que eles pediam a sustentação oral e o ministro falava, não. Por quê? Ele tirou da cabeça que não podia? Essa risada foi da cabeça, não foi? Fala a verdade. Tá bom. Ele tirou da cabeça que não podia? Não, ele dizia que o regimento interno da corte não previa a sustentação oral. Aí você fala, pô, mas a lei prevê, um regimento não prevê. Quem que prevalece? Na cabeça do Alexandre de Moraes, prevalece o regimento. Na cabeça de todo mundo, é a lei. Para evitar esse desgaste aí, a OAB falou, eu vou ficar mandando ofício, vou entrar nessa briga, faz uma PEC aí, agora é problema dos congressistas. E é exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, prevendo o direito de fazer a sustentação oral, independentemente de previsão no regimento interno. Porque assim é a Constituição que está mandando, certo? Não tem como você falar que entre o regimento e a Constituição vige o regimento, não tem como. Então, fizeram essa PEC para que todos os advogados tenham o direito de fazer essas intervenções, independentemente do direito que está previsto no regimento interno. A OAB tem o direito de fazer a PEC, é uma legitimada para fazer pedidos de alteração à Constituição, porém, ela não altera, ela pede para o Congresso e o Congresso analisa agora no Congresso Nacional. Tem essa proposta. Então, eu acho que é uma... Gente, aí ela ficou conhecida como anti-Moraes. Anti-Moraes, eu ia falar agora. Tem essa PEC anti-Moraes, focada nos impedimentos do Alexandre de Moraes com relação aos advogados e as suas sustentações orais aí. Enfim, eu acho que
tem que ser feita alguma coisa tem que acontecer, porque são vários limites que estão sendo ultrapassados aqui, não só o da sustentação dos advogados, isso ficou claro, tem alguns recortes de vídeos aí, acho até que você já também tinha feito um vídeo sobre isso no passado, não tenho certeza, ou se a gente conversou Já conversamos pessoalmente e aqui tal, no isso. Política do Bom Senso. Então você vê, tem muitos limites que estão sendo ultrapassados ultimamente pela justiça brasileira, em especial pelo Suprema Corte Brasileira, na minha opinião. Talvez essa PEC possa ser um começo de mostrar que falar, olha, não existe limites. Então, se não for por um caminho, vai por outro caminho que é o constitucional, o caminho correto. Levar para o Congresso Nacional, os parlamentares eleitos vão votar, podem aprovar essa PEC, uma vez constando na Constituição, fica claro o que vai acontecer. Enfim. Por outro lado, eu já vi falas por aí de que se criar algumas dessas legislações, o próprio Supremo pode entender ser inconstitucional, que é bizarro na natureza, na minha opinião. Mas, vejamos, nós estamos realmente vivendo momentos bastante complicados no Brasil. O Ricardo comentou aqui que é bizarro, porque existe a Constituição Federal. Se existe o copo que contraria a Constituição, ele é inconstitucional. Agora, se eu altero a Constituição e digo que agora o copo é legal, o Supremo pode falar que essa alteração é inconstitucional, sendo que agora ela faz parte da Constituição. Como a parte da Constituição é inconstitucional. Isso dá, assim, dava aulas de direito constitucional dizendo se podia ter uma PEC inconstitucional. Por exemplo, a PEC das drogas, que foi aprovado semana passada, ela vai ser judicializada. Ela vai. E não tenha dúvida nenhuma que essa discussão, se uma PEC, uma coisa que está na Constituição, pode ser contrária à Constituição. O que a gente tem que entender, gente, eu acho que aqui para mim ela é clara, quando você não quer politizar o problema, que é o que sempre ou muitas vezes acontece. Sempre não, mas muitas vezes acontece. É raro, mas quem acontece cria muito. A Constituição? O Congresso Nacional. Poder emana do povo. O povo elege uma constituinte, um Congresso Constituinte. O povo dá parte do seu poder para um representante seu. Quem exerce o poder é o povo diretamente ou através do seu representante, certo? Então o povo dá o poder para aquele representante. Aquele representante cria a Carta-Mãe, a Carta Magna, que é a Constituição, a Carta Maior, que é a lei maior nossa. E depois o próprio constituinte, num outro momento, um parlamentar, um senador, um deputado, ele altera isso com a maioria daqueles que foram eleitos pelo povo. Não há nada maior do que isso. Ponto. É o povo exercendo o seu poder através do seu representante. Lembrando que o Supremo Tribunal, que é supremo no que diz respeito à justiça, não é eleito pelo povo. Entende a diferença do poder do povo, de fato, ele está no Congresso Nacional e no Poder Executivo, que também é eleito. Mas o maior poder, para mim, inclusive ele vem primeiro na Constituição, é o poder legislativo, é o poder, a Casa do Povo. Então, se a Casa do Povo mudou a Constituição, acabou a conversa. Que se cumpra, não é assim isso que eu dizer? Cumpra-se. Cumpra-se. É isso, agora você quer politizar, para politizar dá pra gente falar tudo que a gente quiser. Uma vez eu vi um professor de matemática num quadro negro falar que 2 mais 2 não eram 4. E ele demorou lá 50 mil horas, mas chegou num raciocínio qualquer dele lá. Então você vê, no fim do dia, quando você quer politizar, você politiza. Mas para mim não tem lógica. Acho que existe a inconstitucionalidade em leis e a partir do momento que essa lei se torna uma PEC, uma emenda à Constituição, acabou. Mas, Ricardo, essa é uma discussão que tem na faculdade de Direito e assim, pega 3 aulas. Vamos embora. Não vamos tomar 3 aulas aqui, não. Já foi. Mas eu concordo, tá na Constituição, acabou. Alterou, acabou, gente. Agora é um novo regulamento. Isso, a nova regra. Exatamente. Mesmo que o Supremo já tivesse uma decisão, agora que a Constituição mudou, é uma nova decisão. Vamos seguir aqui. Gente, lá, agora eu vou falar de Bruxelas, lá na Bélgica, mas só para a gente entender um pouquinho como que está o movimento aí, esquerda-direita. Lá em Bruxelas, na Bélgica, aconteceu uma convenção conservadora capitaneada pelo Viktor Orbán, que é presidente da Hungria. Né? E vocês sabem que lá na Europa, a parte que eles chamam de extrema-direita tem aquelas pautas de anti-imigração e antipolítica de gênero, por exemplo.
né? Não é segredo para absolutamente ninguém. E o evento estava acontecendo até que a polícia chegou no local e falou: para isso aí. Aí foram ver o que aconteceu, né? De novo, uma das pautas é anti-imigração. Aí foi ver o que aconteceu. O prefeito de Bruxelas, que é filho de imigrante, ele disse o seguinte, que o evento não podia acontecer porque a extrema-direita não era bem-vinda aqui, lá na Bélgica. Em Bruxelas, que fica bem perto da União Europeia. A União Europeia fica lá, a sede na Bélgica, me confundi completamente. A União Europeia tem a sede que fica em Bruxelas, na Bélgica. Então, aí o que eu digo é o seguinte: você pode discordar de um movimento, totalmente discordo, acho horrível, mas eu posso cercear o direito dessas pessoas falarem? Eu peguei essa pauta aqui, mas para a gente discutir isso, a questão da liberdade de expressão, até porque daqui a pouco a gente vai falar, claro, das discussões lá do Alexandre de Moraes que o Congresso Nacional Americano expôs, né? Mas o que eu quero dizer exatamente aqui, imagina fosse uma reunião do Foro de São Paulo e o prefeito falar: a extrema esquerda não é bem-vinda aqui, e descesse o cacete nos que estavam no Congresso Nacional, no Congresso, não é conservador, no caso seria o Congresso de esquerda. Não, né? Por mais que você discorde, pelo menos é o que eu penso, você não pode cercear as pessoas de falarem. Por mais que a ideia seja estúpida na sua ideia, você acha que aquela ideia é estúpida, ainda assim eu acho que a melhor forma é deixar ela ser dita, porque as pessoas vão perceber que ela é estúpida. Se você cerceia, você tenta esconder, primeiro tem aquele efeito chamado Barbra Streisand, você já ouviu falar? Uma vez um site, um blog no início da internet, publicou Casa dos Artistas, aí foi publicando, essa é a foto da casa da Cher, essa é a foto da Madonna, essa da casa da Madonna, essa é da Barbra Streisand, que era uma cantora. Barbra Streisand. Tá. O meu inglês não é perfeito. Sorry, não tem perfeição, nem sei se a pronúncia mas correta, acho que é mas é Barbra Streisand. Aí o que aconteceu? Ela processou o cidadão, que tinha ali 3 visualizações por dia, ela processou pedindo a retirada do ar desse blog e pediu $50 milhões. Estourou as visualizações. Meu irmão, todo mundo foi ver o que estava acontecendo. Querer saber o que estava acontecendo. Todo mundo viu a mansão dela. Ou seja, chama esse efeito Barbra Streisand. Justamente quando você tenta esconder uma coisa, é a criança, sabe? Você fala, não faz. Ah, meu filho, agora a criança quer fazer, quer saber o que tem naquela porta que você disse que não é para abrir. Né? Enfim, liberdade de expressão. Eu acho que até as próprias fake news se combatem exatamente com mais informação, não com cerceamento de defesa. Imagine, de novo, fosse a chave virada para trás, do outro lado. Já seria acusação de nazismo, etc. Que, aliás, é exatamente isso que o nazismo fazia. Perseguia quem pensava diferente. É ou não é? Concordo plenamente com o seu pensamento. Acho que o que não cabe na liberdade de expressão são crimes, e o crime é tipificado. Ok? Então, você entende que determinada coisa deva passar a ser ilegal, ou seja, não é bem quista, não deve ser praticada por uma sociedade, então os representantes daquela sociedade, no Congresso Nacional daquele país, aqui no caso Bruxelas, no caso Bélgica, devem discutir, votar e aprovar que aquele determinado comportamento passa naquela sociedade a não ser benquisto, a ser ilegal. Se isso não aconteceu, acabou, porque para mim tudo está dentro da liberdade de expressão. Assim como você não pode ofender as pessoas na rua nem online, porque aí é um crime. Você não pode ser racista na rua nem em lugar não, porque é um crime, entende? Já existe essa tipificação. Não é crime determinados comportamentos você acha que deve ser, então vá fazer o rito legal para que isso passe a ser um crime. Aquela sociedade toda é mobilizada e a maioria dos membros daquela sociedade, através dos seus representantes, vão entender que aquilo ali é ilegal. E aí passa a vigorar o espectro jurídico daquela sociedade. Se não é o caso, para mim está dentro da lógica da liberdade de expressão, deve ser respeitada, a pessoa tem que ter o direito de fazer. Acho isso aqui muito além. Primeiro que agora, tudo que não compactua com a esquerda é a extrema-direita. Não existe mais o centro, não existe mais a direita, não existe mais o pensamento divergente. Existe extrema-direita. Porque eles acreditam que falando extrema-direita estão colando essa pecha de nazista.
interessante é que o nazismo era Partido Social Alemão. É uma loucura, mas tudo bem. Aí, de novo, aquela direita, esquerda, enfim. Mas essa, para mim, é a lógica. Para mim, o limite é a lei. Uhum. E outra coisa, você comentou uma coisa interessante aí, que é tudo extrema-direita, né? Muitas vezes a gente fala, pô, considera-se a direita, mas depois você fica pensando que eu penso tal coisa. Se eu começar a pensar aquilo demais, ou seja, ir pro extremo, eu vou defender nazismo, tipo, não é isso que eu quero. Então, coloca exatamente esse termo extrema, justamente para desqualificar. E isso não é legal. Não. E, de qualquer forma, todo extremo é ruim, tanto de um lado quanto do outro. De novo, posso achar também que não é bem-vinda essa ideia, mas violar e proibir, principalmente na Europa, que tem a região do euro, né? A zona do comunidade europeia, e fica justamente em Bruxelas. Ou seja, ali é o centro das discussões. Tanto que estava o Orbán, se não me engano, a Meloni também estava, e um inglês cujo nome eu não me lembro, mas também foi um dos autores do Brexit. Então, era a galera de direita mesmo. Mas eles também têm o direito de participar do ambiente. Inclusive, são líderes nos seus respectivos países, que muitas vezes compõem a União Europeia. Ok? Tem o direito, a discussão. Imagina, eu falei aqui que o Viktor Orbán era um dos participantes. Ele é um membro, portanto, da União Europeia. E aí o prefeito de Bruxelas fala, você não é bem-vindo aqui. É a mesma coisa que os Estados Unidos falar na ONU, rejeitar um líder de algum país, dizendo que os Estados Unidos não gostam do seu país. E proibir que ele vá para a ONU. Eu acho até que o exemplo tem que ser melhor, porque o prefeito de Bruxelas é o prefeito de uma cidade, não representa a Bélgica, não representa o país. O país faz parte da União Europeia. Não necessariamente. Óbvio, como Bruxelas fica na Bélgica, a capital em especial, ok, mas entende o que eu estou tentando dizer? O prefeito é como se o prefeito de São Paulo quisesse dizer que determinada autoridade ou determinada linha de pensamento ideológico não é bem-vindo no Brasil. O prefeito de São Paulo cuida de São Paulo. Quem cuida do Brasil hoje é o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é o presidente Lula. Então, entende a diferença? Cara, nós estamos vivendo um tempo muito bizarro, Danilo. Muito bizarro. A mesma conversa. Muito bizarro. A Constituição belga garante a liberdade de expressão e reunião pacífica desde 1830. Acabou. Eu estou apontando para cá onde está o computador, mas é aqui. Vetar reuniões é inconstitucional e ponto final. Acabou. Isso foi dito pelo premier belga. E acabou. O cara que, de fato, é quem tem que cuidar. Ou seja, o prefeito de Bruxelas... Você tá lá de boa, daqui a pouco alguém liga e fala, então, tem um problema aqui. O que foi? O prefeito tá proibindo o negócio, agora você tem que fazer uma declaração. Fala, tá querendo, dá vontade de... Eu fico mal com os meus pares ou eu fico mal internamente? Isso. Puta, problema à toa. E depois você vai ver que o prefeito talvez seja até pré-candidato em alguma caminhada aí maior. Querendo aparecer com a galera lacrar. Sigamos, que o tempo é curto. Falando em lacrar. Né? Quem tá lacrando aí? Não, eu não sei se é lacrar. Para mim, eu não vi problema nenhum, mas muita gente disse que era uma lacração. Vocês estão vendo esse mapa mundi aqui atrás de vocês e vocês vão olhar e falar, ué, tem alguma coisa não errada, mas diferente. Aí você vai ver que o IBGE lançou o Atlas Geográfico Escolar, tá, de 2024. E dentre os mapas que ele colocou, mais de 200 mapas para explicar a situação geográfica do Brasil, tinha esse mapa mundi aqui. Né? De novo, vocês estão vendo alguma coisa diferente, talvez não estejam percebendo. Então eu vou dar um spoiler. O Brasil está no centro. Só isso. Aí, o Brasil está no centro. Só isso. Aí, por que no centro? Porque facilita a sua visualização, etc. Não muda muito, porque o mapa comum, o corte é aqui no Estreito de Bering. Então você tem a Austrália um pouquinho mais do outro lado de lá, a China cortou um pouquinho. Foi só isso, só reposicionou para colocar o Brasil no centro. Alguns outros países também fazem isso. Por exemplo, a Austrália tem um mapa no qual ela sempre fica ali, largada, ou aqui ou lá. Então ela também tem um mapa dela que coloca a Austrália em destaque. E o mapa fica todo estranho, porque é o mapa que a Austrália usa. A China também coloca a China no centro do mundo, o Japão, e assim outros. Pois bem, foi feito esse mapa, o mapa está sendo vendido pelo IBGE por R$10. E o frete de R$30. Por isso que eu não comprei. O IBGE querendo ganhar um dinheirinho. Aí tá certo. Gente, a ordem de colocar o Brasil aí, no fim do dia, parece ser irrelevante. Eu não vejo problema aqui, não. Eu acho que cada nação pode fazer o seu mapa. É só girar o mapa, porque a Terra é redonda, gente, ok?
Vai girando o mapa Pega mundi aí. o mapa, a Terra redonda, antes que diga que a gente Pelo amor de planista. Deus. É só girar e colocar o seu país aí onde seu IBGE vai fazer. Eu acho que o IBGE tinha mais coisa para fazer. Mas não vejo nenhum problema nisso. Nenhum Não acho que problema. tem que Afinal das contas, o problematizar, não. Instituto Brasileiro de Já me Geografia... preocupou mais é vender o mapa. O negócio deve estar ruim no IBGE, para precisar vender o mapa. O mapa Isso aqui, aí. ó, vamos dizer que eu sou do Cazaquistão. Eu vou fazer o mapa assim, Isso, dessa aí abre forma. aqui essa parte para cá e acabou, gente. Bora Mas pra a frente. gente é Brasil, colocou aqui. Pô. Muita gente está falando que esse mapa é decolonizante, porque coloca o Brasil no centro. E tem gente que falou que é lacração do IBGE aí, que o IBGE Falta não de deveria tempo, fazer. pô. IBGE, vai contar as pessoas, IBGE, entre outras coisas importantes que você pode fazer, vai, pelo amor de Cristo. Mas eu não vejo problema. Também não vejo, não. Era só fazer e andar. E o mundo é redondo, gente. Não é plano, não. Antes que diz, a gente está com chapéuzinho de alumínio. Mas se você quiser, entra aqui no site, R$10. Eu só achei o frete que mata. Ou se você estiver no Rio de Janeiro, você consegue retirar só pelos R$10 também lá na sede do IBGE. Bem, toda essa enrolação que fizemos é para a notícia de novo da semana. Na semana passada nós falamos do X, que tem um probleminha com o Supremo Tribunal Federal, e o que aconteceu foi o seguinte. Eu acho que o Musk fez um xadrez bem feito aí, tá? Ele disse que ia divulgar tudo. Aí depois os representantes aqui, porque ele fala lá, mas quem é preso é o gerente aqui. Aí o gerente aqui falou, não, a gente vai continuar cumprindo tudo que vocês mandarem. E aí o que aconteceu? O Congresso dos Estados Unidos aprovou, fez um relatório lá, divulgando exatamente essa questão das decisões que estão acontecendo no Brasil. Ó, você vê que é o The Case of Brazil, ou seja, é o caso brasileiro em relação à liberdade de expressão. Isso aqui não é que o Congresso dos Estados Unidos agora vai invadir o Brasil, porque o Brasil... Não, é só assim. O Congresso, claro, boa parte deles republicanos falaram, olha, tá tendo uma série de regulamentações que o Biden tá mandando para cá, e olha que interessante aconteceu no Brasil com situações análogas. É isso, tá? Os Estados Unidos não vai invadir o Brasil porque o Musk tá preocupado com o Brasil. Não, tá preocupado com os Estados Unidos, porque é lá que ganha dinheiro. É lá que ganha o dinheiro. O Congresso divulgou, ele pediu então as decisões do Moraes e fez esse relatório do Brasil, ou seja, para mostrar, gente, vocês querem regulamentar as mídias, o discurso, etc. Olha o que aconteceu no Brasil. Em tese, é isso. 541 páginas. Eu li tudo? Claro que não. Mas eu separei aqui algumas muito importantes. Logo no comecinho, nós damos uma olhada aqui na página 6. Ele diz, quem foi ou foi suspenso, teve o perfil suspenso, ou teve posts censurados. Jair Messias Bolsonaro, Marcos Duval, senador do Espírito Santo, Alan Rick, senador do Acre, Carla Zambelli, São Paulo, Van Hatten, que é deputado pelo Rio Grande do Sul, Cristiane Brasil, que é ex-deputada e filha do Roberto Jefferson, Ed Raposo, ex-deputado federal, Guilherme Fiuza, que é o comentarista, Paulo Figueiredo Filho, que também é comentarista, que acho que está nos Estados Unidos agora, Rodrigo Constantino, que também acho que está nos Estados Unidos, Elisa Robson, confesso que eu não conheço, e o Flávio Borges também não. Ludmila Lins Grilo, se não me engano, é uma juíza que ela saiu da magistratura, porque segundo ela estava sendo perseguida, apesar daqui, a mesma crítica que eu faço com o pessoal do Supremo. Não é para falar sobre partidarismo, sobre política. É vedado para o juiz, tanto para o Supremo, infelizmente, quanto a Ludmila, mas no caso dela, ela falou e foi cortada. Ela não era uma Suprema. Né? E Marcelo Rocha Monteiro, persecuta promotor, certo? E cultura pop, Davi Sasser, que é um cantor gospel, e rádio RCN. De qualquer maneira, aqui foi alguns exemplos, porque, segundo esse relatório, mais de 300 contras sofreram algum tipo de censura ou intervenção. E aqui ele trouxe vários ofícios do Supremo Tribunal Federal. Vou trazer, por exemplo, aqui, vou me afastar um pouquinho para ficar perto do NOPED aqui. Olha esse daqui, é um exemplo, 61. Então, aqui você tem ministro Alexandre de Moraes, requerido sob sigilo, tudo sob sigilo. Mas o que ele fala? Eu quero que mande um ofício para o Facebook, Instagram, Getter, LinkedIn, TikTok, Telegram, Twitter e YouTube. Para quê? Para
bloquear no prazo de 2 horas. 2 horas e pena de R$100 mil. Bloquear. Quem? Nesse caso aqui, eu trouxe o exemplo do Marcos Duval. Tá? Vou ler aqui o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A ordem judicial de que trata o caput deve conter, sob pena de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente. Tá falando aqui, Cadê o Ricardo conteúdo? Rose? Porque tá falando que o Marcos Duval tem que ficar suspenso. Que, diga-se de passagem, já tá há um tempo, eu não sei nem se eu consigo entrar para ver o que era. Sim. Tá falando cadê aqui o conteúdo? Qual foi o conteúdo? Não tem. Tá dizendo aqui, na ordem judicial que se trata justamente essa comunicação ao provedor de internet para retirada de conteúdo do ar. Não tem. Então aqui deveria ser nulo. De qualquer maneira, vou me afastar só mais um pouquinho de novo aqui. Agora para a página 136. Determino a suspensão das seguintes contas, também a mesma coisa, 2 horas e R$100 mil. Todas as contas aí. De novo, sem dizer o que... Deixa eu ver quem aqui. O Eliomar, sem falar o que o Eliomar falou. Tira aí, deputado Zuco. Deputado também. Então, assim, tá sendo feita censura abaciada. Por que eu digo censura? Porque se eu bloqueio o seu... Se você falou alguma merda, você responda por ele. Tá? Por ela. Você fez merda, tem que responder. Então, tira o post lá. Agora, se eu suspendo a sua conta, e do jeito que está aqui, de caráter sigiloso, suspenda a sua conta sem dizer o que você fez, você fica tipo assim, ué, sem saber. Porque certamente eu vou entrar no Instagram aqui e vai ver, conta bloqueada. Sem a mínima explicação, porque além de tudo eles pedem para que seja mantido o sigilo, inclusive sobre esse ofício, né? Então, tá havendo aí uma censura prévia, porque eu bloqueio o seu perfil, eu te proíbo de falar para sempre. Como eu falei do Marcos Duval aqui, simplesmente você não tem o que fazer. Aí, também, isso aqui foi divulgado no começo da semana, todo mundo já teve acesso aqui, foi praticamente assunto na segunda e na terça-feira, e o Alexandre de Moraes começou a ficar, vamos dizer assim, acuado. Não ele acuado, o cara é supremo, ele acabou, mas a imagem dele começou a ter editorial da Folha, do Estadão, falando que a censura tem que acabar, a censura tem que acabar. Então, nessa semana ele apareceu, segundo dizem aí, de surpresa no Senado. Senado, que coincidência é quem pode cutucar o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Tá? Por que ele apareceu no Senado? Porque ele faz parte de uma comissão de juristas que está fazendo um novo Código Civil. E eles foram apresentar para o Rodrigo Pacheco esse projeto, e aí fizeram lá os discursos. Eu vi o discurso dele no Senado. Ele não falou absolutamente nada disso, tá? Foi só falando do Código Civil. E também disse que ele foi fazer uma reunião com o Lira. Desse caso aqui, eu tenho imagens dele no Senado. Ele participou, estava na mesa, falou. Na Câmara, não. Mas uma coisa que chamou a atenção no dia foi que disseram o seguinte: estão censurando as pessoas na Câmara, recolhendo celulares, para que justamente não tenha problema a hora que ele chegasse. Eu vou botar um videozinho para você assistir. Para você, eu vou botar a tela cheia aí, tá? Presidente, questão de ordem, baseado no artigo 95. Baseado no artigo 95. Senhor presidente, eu só gostaria de saber, em cima de qual protocolo, ou baseado em qual justificativa, isso aqui é inédito na casa, que todos que estão nos acompanhando nas galerias estão tendo seus aparelhos telefônicos recolhidos. Me perdoe, mas eu já vi nessa casa proibir faixa, eu já vi proibir alguns artigos que coloquem em risco a vida dos parlamentares e o âmbito da sessão. Agora, um aparelho telefônico, já é estranho que essa sessão dê início sem estar sendo transmitido na TV Câmara. Agora, sem o celular para não poder tirar foto, gravar vídeo, fazer uma live ao vivo, isso é absurdo. E eu gostaria de perguntar à presidência... Bem, como vocês viram aqui, na discussão sobre a regulamentação daquele PL de regulamentação dos motoristas por aplicativo, começou a sessão assim, depois não tem imagem do Alexandre de Moraes na Câmara, mas recolheram os celulares. Que, diga-se de passagem,
uns resumos, 2, 3 resumos da semana passada, ou anterior. Eu falei sobre isso, porque a gente foi no Congresso, a Câmara, e eu queria ir para a galeria. Primeiro falaram que não está aberta. A galeria que serve justamente para o povo, Na casa do povo. E se entrasse, tinha que deixar o celular. Olha que loucura. Mas enfim, Ricardo, o Supremo também teve que divulgar nota sobre isso aqui, dizendo que foi cumprido todos os regulamentos em relação a toda essa censura. Né? De qualquer maneira, eu não sei se todos os regulamentos foram de fato obedecidos, porque eu fiz aqui a leitura de um simples artigo e depois olhei para a decisão e vi que ela não batia o leco com o Então, Danilo, não tem nem tanto que a gente vai falar com relação a isso. Você, em 5 minutos aqui, encontrou um artigo básico que diz que a decisão é nula. Inclusive, é um dos aspectos que o Elon Musk alega, que ele nem deveria, apesar do X aqui no Brasil dizer que vai cumprir as decisões e vai seguir as decisões, o que está sendo mostrado ou falado muitas vezes pelo Elon Musk lá fora é justamente isso. Não, a decisão é nula, não tenho necessariamente essa obrigatoriedade, não estou desrespeitando nada, porque a própria lei diz que ele tem que me dizer o que a pessoa cometeu, e não está sendo dito isso. Acho que isso vai um pouco mais além. Primeiro que chegar no Elon Musk, chegar no Congresso norte-americano, como você mesmo disse, é um passo pequeno dentro do Congresso, mas é um passo grande no que diz respeito a toda a problemática que está envolvendo o ministro Alexandre de Moraes aqui, porque já saiu na Folha, eram jornais, Folha, Estado, eram jornais que antes estavam fazendo, como é que é, o pessoal fala aí, passando pano, fazendo a Cátia Cega, isso é que eu queria lembrar, tá fazendo a Cátia Cega aí, agora começaram a se manifestar, não, a censura, ou seja, está começando a ficar óbvia a censura que muitos estavam gritando. Tem parlamentares brasileiros que foram ao Congresso americano há um tempo, e esse trabalho de ter ido conversar com os republicanos talvez tenha surgido exatamente esse documento. Parlamentares agora tiveram recentemente na União Europeia, no Parlamento Europeu, falando exatamente que no Brasil está tendo um crescimento da censura muito grande, o que está acontecendo aqui no Brasil. Enfim, isso está acontecendo. Pode ser que chegue no Senado Federal. Eu acho que esses movimentos do ministro Alexandre de Moraes, exatamente esse, aparecer no Senado, conversar com o presidente Pacheco, com o presidente Lira, porque é no Senado Federal que pode-se pedir explicações a um Supremo, que apesar do nome ser Supremo, é um servidor como qualquer outro servidor, que deveria estar cumprindo as funções dele ali dentro do que diz a Constituição da República Federativa do Brasil. Ele está no Supremo, mas quem está acima do Supremo é o povo brasileiro, ponto, que é quem detém o poder da nação real. Mas existe um Senado da República que pode chamar o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal para explicações, que pode abrir um inquérito um pedido de impeachment e investigar, e ouvir e conversar com qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo, muitas vezes, que acontece entre Supremo e Senado Federal, essa relação ali de força, é porque uma parcela dos senadores, e com todo respeito aos senhores senadores, tem medo dos seus processos, porque eu já vi uma vez, não sei se você vai se lembrar, mas teve várias vezes que o Gilmar mesmo falou que o Lira tem um monte de processo lá que poderiam ser atualizados na casa. Lira é quem? É o presidente da Câmara dos Deputados. Um recado mais direto do que esse não existe. Então, infelizmente, não sei se tem muito caminho, mas eu estou vendo esse movimento internacional com bons olhos nesse aspecto, porque não podemos tolerar censura no Brasil. Ponto. Existem os mecanismos legais aí. Se alguém cometeu algum crime nas redes sociais, então que no processo, como está na Lei Geral de Proteção de Dados, não, desculpa, Marco Civil da Internet, no Marco Civil da Internet, está explícito. Então mostre, olha, o Danilo cometeu tal coisa no post dele, ou Twitter, ou ele, no TikTok nem seria o caso do Danilo, mas enfim, é isso. Aí sim, aquela rede social tira, suspende, ou tira o post, o conteúdo. Suspende a conta dele por um período de dias, dá uma advertência, até porque isso consta lá nos termos de uso dessas redes sociais. Então, no fim do dia, tem muita coisa para acontecer.
Eu sei que agora, Danilo, só para eu encerrar esse comentário aqui, mas deixar aqui uma linha de pensamento para vocês. Agora nós estamos no governo Biden, ok? O chefe do Poder Executivo nos Estados Unidos, Joe Biden, é democrata, ou seja, é de esquerdinha, canhotinho. Uma parte do Congresso americano não, que é essa parte que se manifestou, ok? Está falando, ó, o que está acontecendo no Brasil, ó, o que está acontecendo no Brasil. Só que esse ano de 2024 tem eleições presidenciais nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quem está hoje como favorito para ganhar as eleições não é um democrata, é o republicano Donald Trump, que já foi presidente. E o Donald Trump já é mais pró a liberdade de expressão. Então, com esse dossiê que está se montando no Congresso, se hipoteticamente, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Vamos imaginar que o Trump vença as eleições. Nós já tivemos braço direito do Trump aí, que foi parado pela Polícia Federal aqui, quando voltava de um evento no Brasil, tomou uma canseirinha lá. CPAC, né? Isso, CPAC do ano passado, que é um evento conservador que aconteceu no Brasil, tem nos Estados Unidos, mas esse foi no Brasil, ele veio ao Brasil, participou do CPAC, quando estava voltando no aeroporto de Guarulhos, tomou ali uma canseira da Polícia Federal, próximo ao presidente Trump. Se o Trump ganha as eleições, e se a gente tem um parlamento americano mais conservador, mais republicano, uma maioria que pode ser formada ali pela base do Trump, aí esse documento que diz olha o que está acontecendo no Brasil, ele pode começar a ter um peso para se tornar um documento no futuro de sanções ao Brasil. Porque então o Brasil já não é uma democracia ampla, já é um país que começa a ter restrições ao direito de liberdade. Então vá começando a somar, colocar as pecinhas ali naqueles quebra-cabeça ali, que você vai chegar que não estamos longe. Nós estamos em abril, final de abril, caminhando para o final de abril. As eleições americanas são no final do ano, no comecinho do ano que vem, toma posse o novo presidente. Então, esse trabalho que está sendo feito aqui pode fazer com que em 2025 nós tenhamos, tudo hipoteticamente, uma represália do governo americano contra o Brasil. Olha onde nós estamos caminhando. Vai olhando aí o caminho, a tua viagenzinha para Disney pode começar a melar. Como é que o pessoal fala, molecada? Moiar. Pode moiar. Ela, como que diz? Flopou. Vai dar ruim. Eu ia falar um palavrão. Vai dar ruim, entende? Então, gente, eu acho que o caminho talvez fosse a gente por aqui mesmo se ajustar ao Senado da República, Pacheco, que tem interesse em ser governador de Minas Gerais e quer o apoio do Lula, e o Lula tem as amizades dele no Supremo. Talvez tenhamos que encontrar um caminho ali para colocar, como é que eu vou explicar aqui esse pensamento sem ofender ninguém, que se eu falar é capaz de ofender bastante gente. Então, vamos lá. Melhor não. Então, mas eu acho que o Senado da República tem que, de alguma maneira, fazer a nossa Constituição ser mais forte, fazer a vontade popular ser mais forte, fazer com que cada um dos poderes fique ali os 3 poderes fiquem em harmonia ali, no caso do STF, que está dando uma exacerbada na sua linha de pensamento. E quem pode ter esse controle é o Senado Federal. Acho que vai ser melhor do que nós termos que ter um governo de fora, e é um governo. Estamos falando da Venezuela, aqui daquele babão aqui da Venezuela, não, tá? Nós estamos falando de um governo, de fato, que pode aí... Até então, a maior potência do mundo. Ainda é a maior potência do mundo, a maior economia do mundo. Começar a olhar para nós aqui com outro presidente e falar, opa, peraí, vocês estão cerceando a liberdade das pessoas. Enfim, vamos aguardar e acompanhar devagarzinho, cada um vai fazendo a sua parte aí, mas... Estamos só na primeira semana de repercussão desses Twitter Files. Isso. Certamente, semana que vem a gente está com esse assunto aqui de novo, mas com novas atualizações. Voltando aqui para a Terra Brasilis, faz um tempinho também, no ano passado, nós falamos aqui sobre um projeto de lei que tramitou na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que permitia ao governo estadual a vender mais ações da Sabesp para a iniciativa privada. E o cara até explicou que a iniciativa privada já tem um percentual, ela ia ganhar um pouquinho mais. O Ricardo fez essa intervenção porque, na época, ficou conhecido como privatização da Sabesp. Isso. E o Ricardo explicou que não. A Sabesp já tem parte privada, vai aumentar um pouquinho mais. De qualquer maneira, esse projeto foi aprovado, mesmo com violentas manifestações na galeria da Alesp, e então agora vai passar pelos municípios que são atendidos pela Sabesp para que eles referendem
ratifiquem ou não. E São Paulo é o grande mercado que a Sabesp atua. Então aqui é o farol. É a menina dos olhos. Exatamente. E aí tinha sido marcado algumas audiências públicas para discussão exatamente desse projeto de lei. E que aconteceu? Dizem que foi um pouco na surdina e foi aprovada uma emergência, não, como diz, prioridade para que urgência, exatamente. Urgência do projeto para discutir direto no plenário, esquecendo as audiências públicas, né? Então pode ver aí que vão judicializar essa questão também. E foi aprovado por 36-18. Né? E claro, como eu disse, foi uma sessão conturbada, porque os movimentos sociais queriam parar que o projeto fosse sido analisado, e até que chamou a atenção aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, você vê que o Milton Leite aqui está pistola em alguns momentos, porque foi aquele tipo de audiência desnecessária, xinga aqui, xinga do lado, tanto que o vereador Rubinho Nunes aqui, em algum momento, ele certamente já devia estar pistola com o que estava acontecendo, mas disse o seguinte, de novo aqui eu vou tentar botar em tela cheia para você. Continuando, senhor presidente, e eu fico pensando, por que a esquerda é contra a privatização da Sabesp? Uma vez que Presidente, eu acho que está faltando bala de borracha nessa galera. Vereador. Que é isso? Ô Milton, que é isso? Que é isso? Silêncio na galeria. Minha opinião, vereador, artigo 29 da Constituição. De borracha. É assim que você contém pessoas que não respeitam a legislação. Bala de Gás borracha, lacrimogêneo, bala de borracha, spray de pimenta. De bala de borracha com pessoas. Exatamente, vereadora. Artigo 29, primeiro da Constituição, garante imunidade de palavras e de voto. Tem imunidade na tribuna. Ficar falando de bala de borracha, que é isso? Vereador Rubinho. Passou de um ponto, né, Vereador presidente? Rubinho. Que é isso? Calma, Calabreso. Isso é ofensa. Calma, Calabreso. Relaxa, Calabreso. Relaxa, Calabreso. Presidente. Foi esse o nível da sessão aqui. Até cogitou bala de borracha para quem estava lá. Ricardo, o que aconteceria se, por exemplo, aqui nesse projeto, a prefeitura da Câmara dissesse não, sou contra. Ia mudar alguma coisa? Porque o projeto de lei é estadual. Consegue explicar mais ou menos para a gente aqui? Ia mudar muita coisa, porque no contrato da Sabesp, que a Sabesp tem um controle estatal, ela já é uma empresa de economia mista, ou seja, tem capital privado ali. Porém, no contrato que a Sabesp tem para oferecer o seu serviço a alguns municípios, dentre eles o município de São Paulo, que é o município que é responsável por uma grande parte, mais da metade da receita da Sabesp vem da capital, diz que em caso de privatização, ou seja, de venda dos ativos do Estado para a iniciativa privada, ou seja, o controle da Sabesp deixe de ser do Estado e passe a ser da economia privada, ou seja, a maior parte das ações da Sabesp, os municípios, e aí tem alguns, São Paulo entre eles, Guarulhos é outro, Santos é outro, eles têm que aprovar essa mudança nas suas câmaras de vereadores. Que é o que estava acontecendo. Que é o que está acontecendo. A cidade de São Paulo, por exemplo, vocês entenderem, se a Câmara não aprovasse essa privatização, tranquilo, vai ser feita a privatização lá, nós concordamos com essa mudança no contrato que nós temos, nós, cidade de São Paulo, com a Sabesp, a cidade de São Paulo ia buscar um outro fornecedor. Ela poderia, inclusive, criar a sua própria companhia municipal, se fosse o caso, até porque não é uma coisa simples a rede de esgoto, não é uma coisa simples o abastecimento de água, não é como você ir ali comprar outra camiseta, não. Mas a prefeitura poderia, então, criar a sua central municipal de abastecimento de água e de esgoto e ela gerir isso e, num outro momento, privatizar esta própria empresa. Então, tem muito caminho aí. O que a Sabesp está fazendo é conversando com as prefeituras, aí que tem que fazer essa aprovação na Câmara dos Vereadores, para que seja aprovada. A maior dificuldade era na capital, realmente, que tem mais da metade da receita. Se a capital não aprova, muito provavelmente a privatização da Sabesp não ia dar uma melada. Mas a Câmara dos Vereadores aprovando, aí como já o fez, e aí sim, eu acho que facilita bastante, porque as outras cidades que são menores do que a cidade de São Paulo tendem a seguir este mesmo caminho. Tendem, não tem nenhuma obrigatoriedade, mas elas tendem a seguir esse caminho da cidade de São Paulo aí.
E se ventilou, inclusive, eu acho que a criação de uma empresa, empresa municipal, tá? Ou seja, imagino eu, aí eu estou fazendo também de novo exercício de imaginação aqui com vocês, que no momento de negociação nos bastidores, né? Que aqui no Brasil tem o hábito de criar dificuldade para vender a facilidade. Estou sendo maldoso? Pode ser que alguém falou, acho que nós podemos criar a nossa própria empresa municipal. Aí a galera da Sabesp teve que ir lá, conversar com jeitinho, com amor, né? Que agora estamos no governo do amor. Isso. Conversar com amor, e aí esse amor, pelo jeito, deu certo. E aí eu vi um empenho danado aí da galera na privatização. Importante é que as pessoas na cidade de São Paulo, uma parcela significativa das pessoas não tem esgoto, tem dificuldade de água, é cortada a água das pessoas, principalmente nas periferias da cidade de São Paulo. E eu acho que a privatização, de fato, o controle da iniciativa privada vai melhorar isso, vai facilitar com que haja um investimento maior em saneamento, ainda mais agora com a lei do saneamento em vigor, e facilitar a vida das pessoas, que é esse o objetivo que deve ser observado na administração pública. 3 anotações aqui. Guilherme Boulos, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, disse que se não aprovar agora, não aprova mais. Porque, segundo ele, na gestão dele, ele faria de tudo para barrar. 0 pessoas ficaram agora impressionadas. Apesar de que não é uma decisão do prefeito. Não, é da Câmara. Exatamente. A gente sabe que a Câmara, né, aqui em muitos lugares do mundo, inclusive aqui em São Paulo, em muitos lugares do Brasil, inclusive aqui em São Paulo, né, ela tende a ser estimulada pelo prefeito. Segunda anotação. Esse foi o nível aí da discussão lá na Sabesp. Aqui você tem o Rubinho Nunes e o Pavanato, se não me engano. Lucas Pavanato, que pega o celular e fica lá confrontando pessoas na Paulista. Para mim isso não faz nenhum sentido. E parece que pra moça também não, hein? E a moça ali não se deixou ser confrontar, não. Então foi assim. Feio o negócio. É feia essa discussão. Terceira anotação aqui, Ricardo, nós comentamos no resumo, acho que no último resumo da semana do ano passado, quando falamos do orçamento que São Paulo tinha destinado. Na época, nós estamos falando daquele domingo sem tarifa zero. E estávamos comentando lá do orçamento e tinha realmente uma verba destinada à criação de uma empresa de saneamento básico da cidade. O que eu pergunto é, realmente, eu não sei, tá? Você que é a pessoa gestor público aqui. O que acontece com esse dinheiro? Ele pode ser remanejado no orçamento. O orçamento, o prefeito tem liberdade para fazer alguns reajustes. Provavelmente a previsão, que também, veja bem, quando a gente aprova um orçamento, a gente está aprovando uma previsão orçamentária, onde o dinheiro está na conta. Entendeu? Assim como contando você... com o ovo lá Isso, mais ou menos isso. Então, é uma previsão orçamentária. Então, se colocou ali a previsão de alocar recursos na criação dessa empresa. Não optando por não criar empresa, esse recurso, a previsão em se concretizando, em esse dinheiro entrando através do IPTU, do ISS, de todos os outros tributos, aí sim o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, quem pode fazer o remanejamento disso, remaneja essa verba para uma outra área qualquer. Lembrei de um vídeo do Porta dos Fundos que fez exatamente isso. Tá sobrando 50 milhões aqui. Aí o deputado fala, como assim sobrando? Não pode. Não pode. Se sobrar, a gente tem que devolver. Dar um fim. E é o que vai acontecer aí. Sobrar não vai. Fica tranquilo aí. Não vai sobrar. Caramba, vamos continuar aqui. Nós tivemos, voltando para Brasília dessa vez, a CCJ do Senado aprovou uma PEC 10 de 2023, que ela vai agora para plenário, e que diz a PEC 10 de 2023. Ela diz o seguinte, que juízes e promotores vão receber um aumento de 5% para cada 5 anos de serviço. Então, eu estou há 5 anos na magistratura, 5% de aumento. Estou há 20 anos, 20% de aumento. Estou há 35 anos, 35% de aumento. Aí porque é o teto dessa proposta, 35% de aumento. Até quinta-feira, até tinha gravado um short sobre isso, fica à vontade. Não preciso fazer essa interromper. Para nos 35%, que seria equivalente a 35 anos, que a pessoa passa a ter o direito a se aposentar. Entendi. Então, se não for, é só uma coincidência. Falando em aposentados, também é retroativo, tá? Para quem se aposentou. Opa, então eu tenho um amigão aí que se aposentou agora, vai ganhar um dinheiro para pagar ele, pizza aí, que amigão. Além de tudo, ele vai receber aí pelo menos uns 30% de aumento do valor da retroativo, eu quero dizer, para quem se aposentou. Sim. Mas vão judicializar querendo o que está lá atrás, não tenho dúvida nenhuma. Mas, enfim, quem se aposentou também tinha 30 anos de exercício, 30% de aumento.
Enfim, aqui a estimativa na quinta-feira que eu tinha gravado era de 9,9 bilhões de reais. Por que a estimativa? Porque esse número pode crescer. Lógico. Por exemplo, aqui está o parecer do dia 17, quando foi aprovado lá na CCJ. Se liga a quantidade de emendas que esse projeto recebeu. Vai rodando aí. Ó. Nossa Senhora. O que diz essas emendas? Estender as suas disposições para o delegado de polícia. Estender as suas disposições para os militares estaduais. Vamos pegar outra aqui. Estender suas disposições para a Defensoria Pública. O Hamilton Mourão já foi mais doido. Estender essas disposições para todos os agentes públicos efetivos. Ou seja, o quinquênio pode ser um pouquinho maior. E pode chegar a 42 bilhões de reais a mais. Nossa aí. Senhora. Tanto é que, isso aqui a gente está falando só de esfera federal, tanto é que o Planalto falou, eita, Deu ruim. vou ter que colocar a galera aqui porque, como eu disse, foi aprovado na CCJ e vai para o plenário. Então, agora todo o poder público, não, poder do Planalto vai se mobilizar aí para impedir que esse ganho a mais seja aprovado. Por quê? Vai ser 42 bilhões de reais a menos. 42 bilhões, Se fosse milhões, tá tudo grande. certo. De bilhões de reais a menos aí no orçamento. A gente tá vendo que o Lula não, mas o Haddad tá se estapeando aí para conseguir 8 bi aqui, 8 ali, tocando Quem pegar, violão, pegou. né? Uma coisa muito importante, Hum. tá? Que eu tenho que falar. Apesar dos aumentos, segundo a proposta, ainda deve-se respeitar o limite dos valor teto que a Constituição estipula como ganho, que é de R$44 mil e alguns reais. R$44.008,52, que é o valor de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu já trouxe aqui no Política do Bom Senso algumas vezes que tem muito juiz recebendo muito mais do que isso aí. Então, eu só acho que notícias como essas vão ser mais recorrentes. O interessante é que a alta casta do funcionalismo sempre consegue ganhar mais, sempre consegue ganhar mais, cara. Esse aumento não chega para os professores lá na base, não chega para os enfermeiros lá na ponta, para as senhoras que limpam as nossas escolas, não. Esse aumento é só para a galera que tá em cima do nosso funcionalismo. Olha lá. Acho que é a notícia que eu fui correr atrás. Metade dos juízes do país ganha mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. É difícil, Danilo, é muito difícil essa discussão. Vamos ver o que vai acontecer no plenário. Certamente nós vamos trazer essa notícia aqui quando o projeto for pautado. E o Planalto vai colocar o seu batalhão para ser contrário, porque senão não tem como. Nós já estamos com problema para poder fechar o déficit fiscal, que já está na estratosfera. Enfim, 2025 já não terá mais o tal do superávit, a gente já está acreditando, rezando, né? Porque de acordo com as falas do ministro da Fazenda, ele disse que nós temos que acreditar. Tenham fé, gente. Tem que ter Perdão, fé. Ricardo, eu te interrompi, você estava falando que esse aumento não chega. Não chega para quem precisa, Danilo. Não chega para quem precisa. Para merendeira, para o médico, para as pessoas que limpam os hospitais, para as pessoas que atendem. Essa galera que precisa do aumento não ganha esse aumento. Aliás, ele chega para o topo do funcionalismo recentemente público. A gente teve aqui em São Paulo o aumento dos professores, você lembra? Uhum. Acho que 2%. Alguma coisa assim. Muita gente acha que foi 1,9, não sei, qualquer coisa de 2,9. Era um valor assim, pífio. É nada, não dá inflação. Não dá inflação, ou seja, estão tendo perda de receita, porque se não iguala a inflação, quer dizer que o seu dinheiro tem menos poder de compra. Então é uma situação, dá até uma tristeza. Uhum. De verdade, dá até uma tristeza. Mas quem ganha muito já vai ganhar mais, porque essa galera tem mais condição, tem mais trânsito. Aí todo mundo tem medo lá no Congresso de falar não. Ou pelo menos uma parte das pessoas tem medo de falar não. Mas por que eles teriam medo? Porque deve, né? Deve ser, não é possível. Sim, afinal das contas a gente tá dando aumento pro juiz do Supremo. E é um juiz do Supremo que me julga. Então, vou ajudar o cara pra ver se o cara me ajuda. Aliás, o juiz do Supremo ficou 5 anos, ganha aumento de 5%, o que você acha? Mas ele é o teto já. Ele é o teto. Mas eu acho que ganha também, Danilo. O teto aumenta o resto. E eu vou te falar que eu acho que já tem essa previsibilidade, tá? Para eles ganharem. Vai aumentando aí de tempos em tempos aí o dinheirinho. E aí aumento deles, aumenta de um ministro do STF, aumenta o resto. Aqui uma discussão que muito servidor público fala o seguinte, mas eu estudei para ter um salário alto. Tudo bem, você
estudou, você tem o direito de ter o seu salário alto sem problemas nenhum, é direito adquirido, Uhum. não vou ficar discutindo aqui que nem um idiota. Mas também é direito da sociedade discutir as coisas, e não, eu não quero ficar pagando para uma elite ficar ganhando muito aí. No ano passado nós tivemos o filho de um desembargador, de um ministro do TSE, se eu não me engano, ostentando marcas aí que eu nunca tinha ouvido falar, Uhum. que o Ricardo aqui mencionou, que tinha, às vezes era um carro no braço do Ou mais que um cidadão. carro. Eu não quero pagar, tenho esse direito de discutir. E detalhe. Quer dizer, penso eu que eu ainda tenho o direito de Isso, falar não contra, pode né? pensar muito agora não. Pensa Uhum. só um pouquinho. Gente, tem o direito de ganhar o teto constitucional. Estudou para isso, para ganhar R$ 44.008 reais. E 52 centavos. Acabou. É isso que ele pode. Agora, não pode ter os penduricalhos que tem no entorno que dá mais dinheiro do que a gente viu ali. É isso que não pode. Só para entender a parte do penduricalho aí, vamos dizer que além dos R$ 44.000 eu recebo auxílio, como é que é, de moradia? Uhum. Auxílio moradia, auxílio terno. Tem juiz que recebe auxílio terno. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça e tinha lá uma verba todo mês que o desembargador tinha que comprar livro. É de bom tom que o desembargador tem Sim. acesso à doutrina mais atualizada. Mas Uhum. era todo mês um dinheirinho que era maior do que a bolsa que eu recebia como estagiário, né? Boa, vai melhorar. Então, é bolsa isso, é bolsa aquilo, aumenta ali a indenização disso, daquilo. Então, são verbas que estão acima e o melhor, não são tributadas. Não tem R$1 Entendeu? de imposto de renda. Vai melhorar. Não sei, mas a gente torce Quero pra que acreditar sim. nisso. Ricardo, Hum. já chegando pro finalzinho aqui, nós gravamos sempre nas sextas-feiras e vai no ar no sábado. Então, muitas vezes as coisas de sextas-feiras ficam fora, tá? Mas agora tá acontecendo aqui, ó, essa sabe de cabeça, por isso fica tranquilo. Tá acontecendo é o seguinte, Lira, Padilha não se bicam, ponto. Lira, presidente da Câmara, a Padilha é ministro de Relações Institucionais, certo? Certo. Que é justamente o que faz ali a costura entre o Congresso Nacional e o Planalto. O que acontece? No ano passado, foi feita uma alteração no orçamento dizendo o seguinte, eu, ministro, indico direto o Ministério, quero a minha emenda aqui. E o Ministério executa essa emenda. O que aconteceu? O Lula fez uma portaria dizendo o seguinte, primeiro você tem que passar pelo Padilha, e o Padilha vai correr atrás aí. Faz o papel dele. Exatamente. Apesar da lei ter dito que não. Uhum. Por que todo esse problema? Já é abril e o Lira não recebeu 1 centavo de emenda. Ele é o presidente da Câmara, pô. Então tá havendo aí um pequeno estresse entre o presidente de um poder, que é o legislativo, e o presidente do outro poder, que é o governo federal. Só que é o seguinte, se você coloca o presidente da Câmara como seu inimigo, os projetos de leis que são importantes para você, interessantes para você, eu não vou botar para votar. Tanto é que justamente o seguinte, posso colocar uma CPI para rodar, né, já que eu não estou recebendo minhas emendas. Ao invés de uma. Né, porque a emenda, ela, claro, no ano não eleitoral ela é importante, senão ela não existiria. Mas no ano eleitoral, como nós estamos, é de vida ou morte. Não adianta você me passar as emendas em dezembro. A eleição já aconteceu. Já foi. Então A tem pressão que passar toda é agora. a emenda agora. Então, justamente essa portaria aí está causando mais um estresse entre o Executivo e a Câmara dos Deputados. E na segunda-feira o Lula disse que vai. Na segunda-feira seguinte, daqui para frente, vai ser notícia para o próximo resumo da semana. O Lula disse que vai se reunir com o Lira para. Calma aí, companheiro, não é bem assim, né? Tentar amenizar. Aqui. Também está acontecendo um julgamento agora do Supremo Tribunal Federal que vai falar sobre a possibilidade de bloqueio do WhatsApp. De novo aí, juridiquês. Vamos dizer que o Ricardo está sendo investigado aí por roubo de água. E aí eu peço para o WhatsApp as conversas do Ricardo. Justamente para eu ver lá se o Ricardo está orquestrando esse roubo de água. E o WhatsApp diz que as mensagens são sigilosas e criptografadas. Então não tem como ele resgatar. De acordo com o WhatsApp. Não tem como ela resgatar. Se lembra lá em 2013, 2014, semana sim, semana não, bloqueava o WhatsApp. Então está sendo discutido isso agora no Supremo Tribunal Federal, agorinha, tá? E também essa semana teve uma outra questão aqui numa Câmara de Vereadores de uma cidadezinha pequena, eu vou colocar
aqui, onde foi, que um vereador chamou o outro falou assim, para mim você é um louco autista, desliga o microfone desse louco autista. Então aí você tem aí capacitismo por parte dos próprios vereadores e, por coincidência, o Ricardo gravou um vídeo, se não me engano, essa semana, Isso. falando justamente do tratamento que, perdão, eu não tenho o letramento necessário para dizer aqui, mas eu vou falar o autista, tá? Mas que o autista tem um tratamento perante a prefeitura, que tem muita lei de inclusão, mas as prefeituras estão preparadas, o poder público está preparado para fazer a inclusão? Não. Se nem o vereador que está fazendo essa lei tem condição de respeitar uma pessoa autista, chamando o outro de doido, imagina o coitado do aluno que vai com o espectro 1, 2, né, nível de necessidade de auxílio Suporte. 1, 2, 3, como que essa pessoa vai ser tratada na escola, que é a ponta final. Inclusive tá rodando na internet exatamente alguns casos de graves de discriminação. Teve inclusive uma criança que era autista e acabou falecendo porque na escola ela sofreu um excesso de bullying e tal e acabou não tendo tratamento agora. Foi na praia, no litoral, não foi? Que Foi. apanhou. Gente, que absurdo. Enfim, essa notícia. Tem muitos absurdos acontecendo e infelizmente nossa sociedade não está preparada, o poder público não está preparado, seja as escolas, seja os hospitais, o pronto-socorro, e aqui o criador da lei, ou seja, o legislador municipal não tem, nesse caso desse cidadão, mínima condição, talvez nem de ser vereador, na minha opinião. Não conheço bem a história do cara, mas pelo que então está falando, vocês não aí tem que vão estar que estão nesse município, prestem atenção em quem vocês vão reeleger. A eleição esse ano. Uhum. Prestem bem atenção aí. E outras coisas vão acontecendo durante a vida, e para você não ficar por fora dessas notícias, o que você faz? Siga aí o @Ricardo Rous oficial em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. Twitter perdeu a conta de vez? Cara, eu perdi a conta do Twitter, eu não sei o que aconteceu. Não foi foi Moraes. não foi Moraes. o Vamos procurar Alexandre, aqui. não foi o Alexandre. Eu sei que eu perdi a conta do Twitter, alguma coisa aconteceu ali, vai ter uma nova. Vou te mandar aí, isso aqui, tá? depois você procura se seu nome tá aí no meio do Tá caminho. no meio. Tá? Acho que não era isso. Acho que era algum outro tipo de abacaxi qualquer ali. Tudo bem, mas em todas as outras sociais, todas as tá outras lá, eu estou Facebook, lá. Instagram. @Ricardo Rous oficial. Perfeito. E no Instagram e no YouTube você tem o @Política do Bom Senso. Aqui no YouTube é só Bom Senso. E aí as outras notícias que vão acontecendo, como essas que eu falei que estão acontecendo agora, você também tem a possibilidade de ficar bem informado. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, obviamente, clica em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre os temas que nós falamos sobre eles hoje. A opinião de vocês é muito bem-vinda, né? Diferente de outros, a gente não manda censurar, mesmo que você mande a gente para PQP. Tirando isso, é muito bem-vinda a sua opinião, mesmo que seja discordante com alguma dessas que a gente apresentou, é sempre bom ter um debate. Eu realmente acredito nisso, tá? Se inscreva, compartilha, ativa o sininho. O que mais, Ricardo Rous? Só isso, se inscreve de novo, compartilha de novo, ativa o sininho de novo e manda pros amiguinhos. Tanto aí. É que é no canal do Ricardo Rous. Isso, tem 2 lugares para você fazer isso. Que, aliás, a gente tá vendo como tudo funciona? A gente tá trazendo novos vídeos e as nossas visualizações começam a dar uma sensível crescida. Legal. E isso incentiva a gente a trazer mais vídeos. Certo? Isso. Podia dar dinheiro, não podia não? Felipe, é isso? Fala, Felipe, pro pessoal te ouvir. Sim. Sim? Então é isso. Gente, então muito obrigado pela audiência de vocês, de verdade. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.